Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim. Sejam bem-vindos ao nosso componente Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre o aprofundamento, né? Como funciona o nosso aprofundamento, quanto tempo dura cada componente, o que é uma unidade curricular. E aí, eu deixei para este momento falarmos um pouco mais sobre o eixo estruturante, certo? Como funciona o eixo estruturante e passar rapidamente pelas atividades, para que vocês vejam aí como que funcionam as atividades, como que o eixo estruturante vai mobilizar todos esses conhecimentos. Mas não estou sozinha, estou aqui com o professor Tony de matemática. Olá, professor Tony. Olá, Janaína. Alô, todos vocês aí do segundo ano do ensino médio. Muito obrigado pelo convite. Olha só, eu convidei o professor Tony para falar conosco hoje, porque neste aprofundamento, dentro da nossa unidade curricular e no nosso componente, as atividades, elas pedem o eixo estruturante e empreendedorismo. E o professor Tony está aqui para falar justamente deste eixo, empreendedorismo. Está bem? Eu vou colocar na tela, então, a apresentação da nossa aula, né? Nós estamos no aprofundamento, superar desafios de humanas. A nossa unidade curricular é No Mundo, Tudo Está Interligado. E o nosso componente é Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade. E hoje nós vamos conhecer as atividades, né? Vamos ver como funcionam as atividades, como elas estão mobilizadas. E aí, estudante, pensando aqui um panorama geral, né? Como funciona o aprofundamento? O aprofundamento é o seu curso todo, está bem? É todo o seu curso. Neste aprofundamento, você vai vivenciar situações que vão ampliar os seus conhecimentos sobre sustentabilidade, ética, política, entre outros temas relacionados à área das ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, né, estudantes que optaram por este aprofundamento, superar desafios de humanas, né? Por que nós estamos falando da área de ciências humanas e sociais aplicadas? Neste momento, tudo que vocês vão aprender no seu componente, né, todos os seus aprendizados, eles precisam fazer sentido com a sua realidade, com o seu projeto de vida. Então, nós vamos pesquisar grandes temas aí das ciências humanas e sociais. E esses temas, eles precisam reverberar na sua sociedade, né, na sua comunidade. Então, por exemplo, até falei no vídeo anterior, alguns temas são temas que vocês já viram lá no aprofundamento geral básico, são objetos do conhecimento. Eu até expliquei um pouquinho o que é o objeto do conhecimento, né? São os temas, por exemplo, paisagem, espaço geográfico, paisagem, espaço, território, isso tudo são temas que vocês já viram lá na sua formação geral básica, que foi até o 9º ano. Então, vocês já viram esses temas. Nós chamamos de objeto do conhecimento. E agora, esses temas eles serão aprofundados. E como que eles serão aprofundados? Através dos eixos estruturantes. Porque o eixo estruturante, ele vai dar mais mobilidade. Vocês vão ver aí durante toda a nossa apresentação. O eixo estruturante, ele deixa a sua habilidade ela é muito mais ativa, porque agora o estudante do ensino médio, o estudante que está no aprofundamento superar desafios de humanas, ele é um estudante que pesquisa, ele colhe dados de maneira crítica, e essa pesquisa, ela não vai ficar guardada ali não, na gaveta. Essa pesquisa, ela precisa ser divulgada, né? Ela precisa ser divulgada, e essa divulgação dessa pesquisa pode ser feita de várias formas. Aí o estudante, junto com o seu professor, pode propor aí estratégias. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu posso divulgar uma pesquisa através de um podcast, ou através de um texto jornalístico, que vocês vão ver lá na oficina de produção textual e oral. Eu posso divulgar a minha pesquisa através de um blog ou utilizando um Padlet. São várias as opções, né? Vídeo. Em vídeo, né? Gravando um vídeo. Que é muito comum hoje em dia, os influencers fazem isso, né? É verdade, até um pequeno documentário, né, Sim. sobre um tema. Isso tudo são estratégias de apresentação de um trabalho que estão aí abertas. O estudante ele pode também fazer essa proposição, ele pode propor ao seu professor, né, essas estratégias. Então,
Ciências sociais e humanas aplicadas significa que o seu conhecimento é um conhecimento que tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido na sua realidade, com o seu projeto de vida e tudo que você aprende agora, esses temas que são os objetos do conhecimento, esses temas, eles vão ser tratados desde a fundação, da parte conceitual, né? O professor, ele traz o conceito e estudante, você é convidado a trazer soluções, a pensar soluções acerca desses problemas da sua comunidade, ou da sua escola, do seu bairro, ou aí você vai escolher, né? E pensando que cada grupo de estudante, cada escola está em uma região diferente, né? E a gente pode pensar que alguns estão numa zona mais rural, outros mais industrial, urbana e tudo mais, né? Sim. E a gente vai ter aí diversas formas de trabalhar o mesmo objeto do conhecimento, porque olha só, a gente pode pensar em paisagem, mas quando eu penso em paisagem, tem uma paisagem natural, a paisagem que foi modificada pelo homem, então são várias formas de tratar o mesmo objeto do conhecimento. E aí, voltando lá na tela, dá uma olhadinha. Então, você compreenderá diferentes aspectos das relações sociais, políticas e socioambientais e assim estará preparado para seguir e atuar nas diferentes carreiras que você poderá seguir. Aí, vamos pensar o objetivo aqui, né? A gente já falou das carreiras, das possibilidades de projetos de vida. Agora a gente vai pensar um pouquinho no objetivo, né? Qual que é o objetivo? Desenvolver um pensamento crítico e reflexivo. Geralmente, o estudante que escolhe esse itinerário, né, esse aprofundamento, ele já é um aluno mais crítico, ele já tem um repertório aí muito mais reflexivo. Nós vamos compartilhar uma experiência formativa em que se destacam atuação ética, política e profissional. Então, estamos preparando aqui o estudante para a área de pesquisa, né, a área acadêmica de pesquisa, mas aquele aluno também que tem um projeto de vida em continuar os seus estudos na universidade, esse aprofundamento ele também ajuda esse estudante, né, com esses grandes temas. E aí, professor, qual que é o contexto, né? Que contexto nós estamos dentro deste aprofundamento? Dá uma olhadinha na tela. Olha lá, pessoal. O trabalho dos pesquisadores da área de ciências humanas contribui decisivamente para o desenvolvimento econômico, cultural e democrático, por meio da atuação em diversos setores, como planejamento urbano, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural e artístico. E aí, passando rapidamente aqui pelo seu percurso, né, você escolheu o aprofundamento Superar Desafio de Humanas. O seu aprofundamento ele possui 6 unidades curriculares, né, estão as 6. Em 2022, no primeiro semestre, estaremos estudando a unidade curricular 1, que é No Mundo Tudo Está Interligado. No segundo semestre, estaremos com a unidade 2, Pessoal e Coletivo. Repense suas escolhas. E aí, lá no terceiro ano do ensino médio, em 2023, nós teremos a unidade curricular 3, 4, 5 e 6, certo? Então, esse é todo o seu percurso. E aí, conforme eu havia dito, vamos pensar um pouco mais como funciona aí os eixos estruturantes, né? Porque eu disse o seguinte, ó. Estamos na primeira unidade curricular, que é a unidade No Mundo Tudo Está Interligado. Essa unidade ela possui 5 componentes que vão ser trabalhados no primeiro semestre de 2022. E é como se fossem as matérias, né, professor? Cada componente é como se fosse uma matéria, né? E aí o aluno, né, o estudante, ele terá 5 professores trabalhando o seu componente. Nós estamos aqui, ó. Transformações do espaço geográfico e sociedade. Este é o meu componente, é o componente que nós estamos avaliando agora. E aí sim, como eu havia dito, nós temos 5 atividades integradas que vão ser trabalhadas dentro do nosso componente. E aí agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre os eixos estruturantes, certo? Então assim, para falar de eixos estruturantes, né? Eu preciso que vocês recordem o que é a habilidade. A habilidade, ela traz, então, um tema, e ela traz um tema e uma ação sobre aquele tema. Então, identifique, compare, selecione. Ele traz algumas ações para o tema. Então, por exemplo, paisagem. Identifique uma paisagem natural, uma paisagem que foi modificada pelo homem. Compare as paisagens. Então, a habilidade,
é isso, vocês já fizeram isso na formação geral básica. Agora vamos falar de eixos estruturantes, né? Eita. E aí a gente poderia começar, aproveitando que o professor está aqui conosco, eu vou colocar a tabela, dá uma olhadinha na tela, olha lá. Então, esses são os 4 eixos estruturantes. E aí a gente pode começar, professor, falando então do empreendedorismo. O que é esse eixo empreendedorismo? E na realidade, assim, o que é empreender? Legal, vamos lá. Então, assim, pensando nesse termo empreendedorismo, é um termo que está muito na moda, né? Na internet Sim. a gente fala muito sobre empreendedorismo, muita gente vendendo curso de empreendedorismo para empreendedor e tal, mas aqui dentro do novo ensino médio, pensando como eixo estruturante, esse eixo estruturante, ele reúne uma quantidade de habilidades que propõe para o aluno, que possibilita para o aluno criar projetos. E esses projetos, eles podem ser projetos pessoais, eles podem ser projetos sociais também para o meio dele. Então, isso é muito interessante dentro do empreendedorismo, pensando aí nesse componente, né, como ele está amarrado com o componente, porque a gente percebe que, ao contrário do que se pensa, o empreendedorismo ele não está ligado somente a gerar lucro financeiro. Tá? Então, o empreendedorismo não precisa ser somente um produto ou um serviço relacionado com a produção de lucro pessoal, mas ele também pode ser um produto ou um serviço que visa beneficiar uma quantidade de pessoas que estão em situação de carência, né? E existem 3 tipos de empreendedorismo, né? Que é o empreendedorismo clássico, que é esse que a gente conhece, que gera lucro pessoal. Nós temos aí o empreendedorismo social, que é muito ligado com aquilo que você está falando, né? E esse sim pode gerar lucro, mas ele gera lucro para um grupo que está em carência. Então pode ser montar aí, vamos dizer assim, uma cooperativa, por exemplo, através de um produto, para gerar emprego para pessoas que estão em situação de carência. E a gente também tem dentro do empreendedorismo um terceiro, que é o serviço social. E essa ideia de serviço social é muito legal também, porque ele não vai gerar lucro e ele visa solucionar problemas, tá? E ele vai depender de parcerias aí também. E uma coisa que é legal dentro desse eixo estruturante é que o estudante ele vai começar a perceber nele fraquezas, características, né, que podem ser fraquezas ou forças. E aí, através dessas habilidades, esse estudante ele vai fortalecer essas características de empreendedor que ele já possui e ele vai absorver, ele vai construir nele essas características, né, que ele acha que não tem. Né? Então isso é muito legal dentro do eixo estruturante, porque quando a gente começa a analisar as características do empreendedor e a gente nota que a gente não tem alguma dessas características, não quer dizer que a gente não vai ser um empreendedor. Então a gente está estudando justamente para isso. Então empreendedorismo é justamente isso, né? Pensando como eixo estruturante, é uma forma de possibilitar o estudante a criar projetos, sejam eles sociais ou mesmo pessoais, muito ligado com o projeto de vida também. Exatamente, muito ligado com o projeto de vida. Inclusive, nós temos em um momento do nosso curso, né, que os estudantes eles farão um protótipo de zoneamento ecológico econômico. Então, assim, o estudante ele vai fazer um protótipo, ele vai verificar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a sua comunidade, o seu bairro, né, o seu entorno. E ali ele vai verificar como que aquela região, quais são as potencialidades econômicas daquela região. Sim. E suas vulnerabilidades também. Sim. Daquela região. E como que nós vamos conciliar um crescimento econômico daquela região sem prejudicar as culturas locais, né? Não apenas as culturas locais, mas também o meio ambiente. Então, o estudante ele traz esse protótipo, né? Este pensamento do zoneamento ecológico econômico, ele também está ali dentro desse eixo, né? De empreendedorismo social. E a gente entra numa palavrinha interessante que é a sustentabilidade, né? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa só em meio ambiente, não é só isso, né? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, é preservar o meio ambiente e também preservar a cultura também, preservar os recursos, sejam eles financeiros para as outras pessoas, e estimular isso também, né? Então, dentro dessa ideia do empreendedorismo, a ideia da sustentabilidade está muito ligada. 2 palavrinhas aí que estão na moda e talvez as pessoas não conheçam assim o cerne real dessas palavras, que é a sustentabilidade e o empreendedorismo, que são super ligados, né? Muito legal, professor. Então, olha só, agora que vocês conhecem o eixo estruturante e empreendedorismo, então vamos agora pensar os outros eixos, está bem? Dá uma olhadinha na tela. Então, nós já
falamos aqui sobre o empreendedorismo, né? E como trabalhar esse empreendedorismo dentro do nosso componente, que é transformações do espaço geográfico e sociedade, que é um componente que está, assim, pensando o espaço, o território, a paisagem, né? E como que a sociedade altera esse espaço, né? Tanto socialmente, como politicamente e economicamente. E aí nós já pensamos no empreendedorismo. E agora vamos pensar aqui as habilidades do eixo investigação científica, né? Eita. Como que são as habilidades da investigação científica? Na investigação científica, o estudante ele é convidado a ser um pesquisador. Então, geralmente, assim, dentro do nosso aprofundamento, geralmente vai começar aí com esse eixo investigação científica. A maior parte dos componentes, eles começam convidando o estudante a pesquisar, colher dados de maneira crítica, colher dados a partir de uma realidade, né? A partir de um ponto. Então, nós estamos trabalhando aqui a paisagem, nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, como que o território é construído historicamente, quais são os patrimônios que estão naquele território, porque lembrando que esse território, ele tem aspectos do passado, que são os patrimônios históricos, mas eles também têm aspectos do presente, que aí entra também a questão da sustentabilidade, do empreendedorismo. E olha só, neste primeiro momento, nesse eixo estruturante de investigação científica, o estudante ele é convidado a pesquisar, colher dados de forma crítica. E esses dados eles serão apresentados, porque o estudante ele não pode apenas fazer uma pesquisa e guardar ali, tirou a nota e guardou. Não, essa pesquisa ela tem que fazer sentido, né? Ela tem que ter sentido ali para o estudante, para a sua comunidade. Ela tem que ser divulgada, né? Essa pesquisa ela precisa ser divulgada. As estratégias são diversas. Aí, como o professor falou, pode ser feito um vídeo, um podcast, você pode utilizar o Padlet, enfim, são inúmeras as possibilidades de divulgação da sua pesquisa. Aí, para um segundo momento, olhando aí na tela, olha só, nós temos os processos criativos. No processo criativo, para além de um pesquisador, o estudante ele é convidado a criar soluções, então ele cria uma solução. O que pode ser essa solução? Então vamos pensar aqui, vamos pensar um problema, né? Vou dar um exemplo, mas aí os estudantes vão ter outras formas de trabalhar. Então vamos dar um exemplo que eu fiz uma pesquisa, o meu grupo de estudantes fez uma pesquisa e encontrou aqui uma problemática. Nós temos um córrego. Sim. Né, nós temos um córrego e este córrego ele traz uma série de problemas para essa sociedade, né, para esse bairro. Então nós temos aí algumas doenças, tem a questão da sujeira que está ali acumulada e nós temos este córrego. No processo criativo, o estudante ele pode criar aqui uma solução. Então o que pode ser essa solução? Ele pode pensar, olha, eu vou criar aqui um protótipo para que tenha uma quadra. Né? Porque essa quadra ela vai ajudar a comunidade, a gente pode ter aqui eventos esportivos e artísticos. Ou o estudante ele pode criar uma solução para despoluir aquele rio. Ou o estudante pode criar, dentro do eixo processo criativo, ele pode criar uma campanha publicitária a respeito daquele córrego, quais são os problemas daquele córrego e como que isso pode ser resolvido. Ele pode criar uma campanha publicitária, e aí pode ser nas mídias sociais, pode ser na escola com cartazes, ou de repente ele pode criar também um artigo jornalístico, né? Fazer entrevistas no entorno, né? Perguntar para a comunidade como que aquele córrego está sendo trabalhado, como que as pessoas estão convivendo, né, com aquela realidade. Isso pode ser feito, E uma né? coisa que é legal em relação ao processo criativo é que quando a gente pensa em processo criativo, a gente imagina que vai criar uma coisa nova, e não necessariamente é isso. Às vezes pode adaptar ideias que já existam também para aquela comunidade. Então não precisa ser uma coisa assim, nossa, ele criou uma coisa do nada. Não, ele pode adaptar coisas que já existem. Já existem, né? Exatamente. Exatamente. Até dentro desse eixo processos criativos, né, a gente fala muito também de criar, sabe, traquitanas, criar coisas, né? Sim. Objetos. Então, é muito interessante se vocês conseguirem fazer objetos, trazer na materialidade tudo aquilo que vocês conhecem, todo o seu conhecimento na materialidade.
né? Então, vocês podem criar, de repente, um slogan ou até algo material que vá de acordo ali com o seu objeto, que é o nosso córrego, né? Despoluir aquele córrego. Exatamente. Ou torná-lo produtivo. E aí são exemplos. É lógico que nós temos na rede, nós vemos aqui um exemplo de um córrego, mas nós temos na rede aí comunidades ribeirinhas, nós temos escolas quilombolas, escolas indígenas, então nós temos alunos que estão em zona rural, mais assim para o campo, alunos que estão em locais, né, que moram em locais que tem mais indústrias. E isso tudo vai ser considerado. Por isso que, neste momento, o estudante ele vai trazer também o seu repertório, né? Quais são as suas vivências, o que ele está enxergando ali no seu entorno, né? Exatamente. E aí, pensando aqui o próximo eixo, dá uma olhadinha na tela. O professor Tony já explicou empreendedorismo. Aí a gente tem aqui, por último, mediação e intervenção sociocultural, né? Então, o estudante, ele pesquisou, o estudante pensou uma solução, ele divulgou essa solução, agora ele precisa intervir nessa comunidade. E aí vamos, por exemplo, né? Vamos pensar que ele, para este córrego, ele pensa, vou fazer ali uma quadra, né? Vou fazer uma quadra, mas nesse eixo, intervenção sociocultural, é o momento que o estudante ele precisa ter empatia também com a comunidade. Faz sentido para a comunidade ter ali naquele córrego, por exemplo, uma quadra? Isso precisa ser considerado também, né? E outras coisas também, né? Não é só construir a quadra, né? A gente precisa dar manutenção para essa quadra, né? Então, vai gerar custo para a comunidade, né? Ou a gente vai criar uma quadra que não vai ficar iluminada? Será que isso vai aumentar a criminalidade? Como que vai ser, né? Então, tem que pensar em tudo. É uma coisa muito ampla, né? É verdade. E olha só, eu vou então deixar o quadro todo para vocês. Esses são os eixos estruturantes, investigação científica, processos criativos, empreendedorismo, que é muito mais do que a gente ouve falar, né? É muito mais complexo, né? Sim. Mediação e intervenção sociocultural. E nós trouxemos aqui algumas possibilidades. O nosso objeto do conhecimento é espaço, território e paisagem. E a todo momento, como que a sociedade está trabalhando dentro do espaço, do território e paisagem. Nós teremos um momento onde a oficina de produção textual, por exemplo, vai trabalhar preconceito linguístico, porque nós sabemos que alguns lugares, né, a forma como as pessoas falam em alguns lugares geralmente sofre um certo preconceito, Sim. né? E isso vai ser trabalhado também. Então, em vários momentos estaremos trabalhando ali integrado. Agora eu vou apresentar para vocês as atividades. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Nós temos a atividade integrada número 1. Então, todas as atividades, elas foram estruturadas em introdução, desenvolvimento e sistematização, certo? A atividade número 1, ela está aí programada para 2 aulas. Isso é flexível, está bem? Isso é flexível, isso vocês podem alterar. Se de repente percebeu que deu conta em uma aula só, isso fica a critério do professor e do grupo de estudantes. Mas aqui é uma sugestão. Então, nós temos o eixo estruturante, investigação científica. Então, nós vamos começar pensando o conceito de espaço, território, lugar e paisagem. Serão fundamentais para o desenvolvimento dos objetivos deste componente. E aí, quais são as metodologias sugeridas, né? O professor pode fazer isso através de uma roda de conversa ou um fórum, apresentações utilizando meios digitais, slides, tabelas, vídeos ou outras formas criativas. É um momento de pesquisa, conhecer os conceitos do nosso componente. Atividade integrada 2. A atividade 2, ela também está utilizando aí o eixo estruturante investigação científica. E aí na atividade 2 nós vamos ver a importância da análise da paisagem para identificar as diferentes dinâmicas e funcionamento da sociedade, pois isso permite revelar informações importantes sobre as suas características econômicas, políticas e culturais. Em resumo, o espaço geográfico é o resultado de uma íntima interação entre sociedade e sua paisagem. E aí nós temos a metodologia, né, professor Tony? Quais são as metodologias sugeridas? Aula expositiva dialogada, recuperar as discussões do componente 3 e o trabalho em grupo. Lembrando que é
Sugerido. Sugerido. E quando eu falo assim de recuperar as discussões do componente 3, o componente 3 é narrativas históricas de sua produção material e imaterial. Então, naquele componente, nós estaremos falando sobre o patrimônio histórico, patrimônio cultural, material e imaterial. Então, nós vamos fazer um resgate neste momento. É neste momento que nós trabalhamos ali juntos, né, os dois componentes. E aí, voltando na tela, essa atividade, ela também está no eixo investigação científica. A atividade integrada 3, as informações levantadas lá na atividade 3, né, elas serão utilizadas posteriormente para a realização de um estudo de meio. Então, nós teremos estudos de meio, momento em que os estudantes poderão ter uma melhor percepção do território estudado, a fim de realizarem as suas propostas de intervenção. Professor, a partir do texto e conceituação sobre gestão territorial, propomos a realização de um exercício para que os estudantes realizem um protótipo de zoneamento ecológico econômico, que foi o que nós falamos aqui no comecinho da aula, adaptado para fins didáticos da sua comunidade. Estamos aqui ainda no momento de investigação científica. E aí nós podemos fazer isso como? Sala de aula invertida, elaboração coletiva de um quadro virtual, ferramentas digitais. A gente pode usar a proposta também do lado do jornalismo de solução para divulgar os mapas produzidos. Atividade 4. As categorias geográficas da região, paisagem, território, lugar e espaço geográfico podem ser trabalhados de maneira lúdica e de uma forma muito próxima da realidade. Caso os estudantes não tenham acesso ao jogo, a atividade ela pode ser adaptada, como, por exemplo, elaborar um texto discutindo aí o planejamento de uma cidade. Então, tem um jogo que chama SimCity. Os estudantes podem utilizar esse jogo para planejar uma cidade. Nós estamos aqui, utilizando o eixo estruturante, investigação científica, temos pesquisa e temos também intervenção sociocultural. Temos aqui uma intervenção. Os estudantes eles podem fazer isso como? Pesquisa em grupo, brainstorm, né? O que é o brainstorm? É tempestade de ideias. A gente junta os estudantes, eles vão dando ideias para planejar esta cidade. E também utilizando o podcast, entre outros, né? São várias as sugestões aí de metodologia. Atividade 5. O estudo do meio consiste no entendimento da realidade, o que gera reflexões fundamentais para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, que por meio da problematização da área de estudo, observação, descrição, registro, síntese, os estudantes têm a oportunidade de analisar fenômenos naturais, culturais, sociais, que serão levados a estabelecer relações entre o espaço estudado e a realidade. Então, nós teremos o estudo de meio, esse estudo de meio, ele tem várias etapas, né? Inclusive, tem uma metodologia sugerida que ela é muito importante, porque para o estudo de meio, é importante seguir aí esse desenvolvimento, mobilização dos objetivos. É importante que o aluno tenha também uma caderneta e depois faça o compartilhamento dos seus registros. E neste momento, nós temos investigação científica e empreendedorismo. E aí, um ponto de atenção, né? Mobilização do conhecimento prévio dos estudantes. É sempre importante começar perguntando o que os estudantes já sabem, qual o seu repertório, adequação dos temas ao contexto da realidade local da escola, da comunidade e dos estudantes. Os estudantes estarão fazendo pesquisas, investigando alguns temas relacionados à cultura, colhendo dados e informações e observar as sugestões do box, de olho na integração e para saber mais. Legal! E olha só, espero que vocês, estudantes, tenham uma ótima experiência neste componente. Caso vocês queiram saber mais informações, acessem o site do Novo Ensino Médio, novoensinomedio.educacau.sb.gov.br. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Obrigada, professor Tony. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Olha só, estudantes, aguardo vocês então na próxima aula. Muito obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.